Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar falando aqui como que funciona o casamento na visão espiritual, né? Então, bora lá pro vídeo sem enrolação. A gente pode observar, né, que as leis da natureza elas são imutáveis, né? São sempre as mesmas em todos os tempos e em todos os países, né? E as leis dos homens estão sempre mudando, né, conforme o tempo, né, conforme os lugares, né, e de acordo com o progresso da nossa inteligência. E o casamento, ele tem uma dimensão divina, né, uma dimensão espiritual, né, que é a união entre os sexos, né, que tem um propósito maior, que é dar a criação, né, que dá a continuação da vida através da procriação. Só que as condições que o regulam, né, regulam esses casamentos, são determinadas pelos homens. Então elas acabam sendo influenciadas pelas nossas culturas. Então quer dizer que o conceito do casamento, né, e as suas regras, elas sofrem variação de cultura para cultura. Então não existe um padrão único de casamento que seja o mesmo em todo mundo, né? Nem mesmo dentro de uma determinada religião. Isso porque as condições que regulam o casamento, né, tá sempre sofrendo evoluções e isso acaba sempre sofrendo mudanças culturais e também sociais. Então, embora a união de sexo no casamento seja visto como uma parte de um plano divino, né, para se procriar e dar uma continuidade da vida, as regras e as condições que envolvem o casamento, elas acabam sendo moldadas pela cultura e pela evolução social, que acaba resultando em diversas práticas, né, ao redor do mundo e ao longo da história. O que é considerado legítimo e ilegítimo, né, dentro de um casamento pode variar muito com as leis civis, né, e as normas sociais de cada país, né, e de cada época. Então, quando você traz seu marido ou sua esposa, né, dentro de um casamento, isso é visto de maneira diferente, né, dependendo do lugar e da época que isso aconteceu. Então, a lei civil ela tem como principal objetivo regular os interesses das famílias, né, que variam também de acordo com as tradições, né, e as necessidades específicas de uma determinada sociedade. Então, o que é considerado legítimo ou ilegítimo, né, dentro de um casamento, ele acaba sendo influenciado pelas leis que visam proteger esses interesses familiares. Em outras palavras, o que é aceitável ou não em um contexto cultural ou histórico pode não ser o mesmo em outro. E em alguns países, né, como o Vaticano, Irã, Arábia Saudita, Israel, entre outros países, só são considerados casamentos religiosos como legítimos, né? Então, o conhecimento, né, oficial do casamento, ele vai depender da cerimônia religiosa só. E em outros países, o casamento ele pode exigir tanto uma cerimônia religiosa quanto um casamento civil. E enquanto em outros países, né, o casamento civil é a única forma é uma forma legal, né, e reconhecida de se casar. Então, independente de qualquer cerimônia religiosa, o casamento só se torna válido depois de casar no civil. Só que na união dos sexos, além da lei da natureza, que tem como finalidade a procriação, né, de dar continuidade da vida, existe uma outra lei divina, que é exclusivamente moral, né, que é a lei do amor. E esse amor aqui, né, não tem nada a ver com aquele romantismo, né, de uma relação, mas um amor com um sentimento mais amplo, né, que acaba envolvendo a empatia, a compaixão e o respeito mútuo. Então, em um casamento em si, e quando eu falo em casamento, né, no meu ponto de vista, claro, quando a gente se relaciona com uma outra pessoa de uma forma mais séria, né, quando a gente vive com uma pessoa, né, e não necessariamente que a gente precise ter um registro no civil, né, ou até uma festa religiosa em si, né, que a gente já viu que tudo isso é mais uma forma cultural do que algo espiritual, né? A gente precisa fazer uma reflexão não só no aspecto físico, mas também em um aspecto espiritual, né, e emocional. Né? No aspecto físico, quando a gente faz uma união pelos laços da carne, que é uma união física, né, isso entre os casais, é uma forma de dar uma continuidade na vida da espécie humana. Então a gente está falando aqui da continuidade da vida, né, que é numa lei da procriação em si, né, que ainda nos tempos de hoje só dá para gerar um novo ser, né, um novo feto, pela união entre os casais de sexos diferentes. E essa união de casais, para a procriação, é uma parte importante da vida. Só que não é a única dimensão, né, de uma relação conjugal, né? A gente tem também a união pelos laços da alma, né? Então, além da união física, existe uma união emocional e espiritual entre esse casal,
né, que envolve o sentimento, né, como o amor, carinho, e respeito e compreensão. E é uma conexão, né, que fortalece o relacionamento e aprofunda os laços entre os casais. Né? E quando esse casal tem uma união forte e saudável, essa afeição ela acaba sendo transmitida para os filhos. Quando esses filhos crescem, né, em um ambiente onde consegue ver o amor e respeito entre os seus pais, isso acaba influenciando no seu próprio desenvolvimento emocional e moral. Né? Nas condições tradicionais, né, de um casamento, muitas vezes as pessoas acabam se casando por motivo que às vezes não são necessariamente baseados no amor mútuo, né, no amor recíproco, né, porque existe aquela pressão da sociedade, né, a expectativa familiar e às vezes até mesmo o interesse financeiro. Né? E nesse caso, a pessoa em si, né, ela acaba não buscando a satisfação genuína do coração, mas sim o orgulho, a vaidade, a ganância, que acaba resultando na insatisfação. Então, um casamento, ele não deve ser apenas um contrato formal, né? Mas ele precisa sim ser nutrido com amor, com respeito mútuo. Nem a lei civil ela pode suprir a lei do amor. E a gente chega à conclusão que o verdadeiro compromisso em si, né, em um casamento, é o estado moral, né, o estado emocional do casal, que tem a finalidade de manter uma união forte. Enquanto as formalidades legais não é o suficiente para garantir um sucesso de um relacionamento. Né? Quantas pessoas não se divorciam depois de casar? E quando Jesus ele falou, não separai o que Deus uniu, a gente tem que entender, né, essas palavras segundo as leis imutáveis de Deus, né, e não segundo as leis mutáveis do homem. Né? Não que a lei civil ela seja supérflua, né? Ela tem um propósito de de regular as relações sociais, né? A gente tem que entender, né, que os obstáculos que a gente vive, né, de acordo com as leis divinas, elas vêm do nosso preconceito, né, e não das leis civis. E esses preconceitos são as nossas atitudes, né, e comportamentos que já estão enraizados na nossa sociedade, né, e que acaba dificultando isso. Então, a mudança de mentalidade, né, e a superação de preconceitos, né, que é o essencial para a gente buscar uma vida em harmonia com a lei divina. E esses preconceitos, né, mesmo que ainda existam, né, cada vez mais ele está perdendo a força para as pessoas mais esclarecidas, né, e que com o tempo eles vão desaparecer, né, porque a gente está sempre em progresso. E quando ocorre o divórcio, né, que faz parte de uma lei humana, ele só faz separar legalmente o que de fato já estava separado. Então o divórcio não é contrário à lei de Deus, né? E o divórcio ele só se aplica nos casos para aquelas pessoas que não levaram em conta a lei divina. Porque se as pessoas casam realmente pelo amor, né, aquele amor que é construído com o tempo e com tudo, né, que a gente já falou aqui no vídeo até agora, elas não vão acabar se divorciando, porque esse vai ser o amor verdadeiro. Beleza, pessoal? Então, esse aqui foi mais um vídeo. Tirei muitas informações do livro Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é um excelente livro assim para, eu acho, para a nossa evolução moral, né? Então, quem quiser se aprofundar mais nesse tema, você encontra, acho que eu não me engano, no capítulo 23, 24, alguma coisa assim, mas vai estar aqui na descrição aqui embaixo. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, pessoal!